A Cabo Verde já é uma realidade, tem várias empresas, várias instituições, políticas de Estado, mas também iniciativas que têm estado a mudar realmente esse paradigma de consumo energético, que pode ser aliado a baixo custo, mas com nossa qualidade de vida também e garantir e salvaguardar. Sobretudo aqui no pensa na próxima geração. Carlos Monteiro, ali conosco, ele é gestor de projetos para a área de energia na Centro Competências Cabo Verde, que é uma iniciativa, um projeto que traz também soluções para garantir, mas pelo menos Cabo Verde tem outras alternativas de consumo e eficiência energética. E a nível de Cabo Verde, é utopia ou é realidade? Fala de consumo baixo em termos energético, sem perder qualidade de vida e reduz custos de família, custo de vida de família. Bom, primeiramente, agradeço a oportunidade de estar ali e de esclarecer pessoas das dicas, mais que se pode reduzir essa fatura energética, né? Ou seja, esse dinheiro que está despende para pagar energia no final de mês, não é? Portanto, o Centro de Competências Cabo Verde é uma empresa privada que nasce de uma parceria entre CERMI, não, e o Centro de Competências de Luxemburgo. Portanto, nós não oferecemos soluções e nós é um facilitador de transição energética, não? Não fornecemos soluções para empresas, residências, famílias que querem baixar seus custos energéticos e também nos oferece soluções de capacitação, desenvolvimento de competências, não é? Portanto, não temos que as famílias têm a oportunidade de reduzir energia. Com um simples troca de lâmpada, por exemplo, para lâmpadas incandescentes, que esses tipos ali, não? Eles estão consumindo energia. Ou seja, por exemplo, que ele é uma lâmpada de 40 watts, e 90% daquela energia que ele produz é só calor. E uma lâmpada permite, e só dá uma chega ali, sim, sim. para a experiência própria, uma lâmpada de 40 watts, às vezes nem que te chegou ali em uma sala. Pessoas, às vezes, põe aquele 40 watts no quarto para ter menos intensidade. Sala, já põe 60 watts, claro, para consumir muito mais. Aquele brilho, digamos, de cada espaço depende de para que se usa, não é? Portanto, no corredor no mês temos lâmpadas que é só para ajudar nós a caminho, mas na atividades de estudo, áreas de serviço, na atividade de estudo e que exige mais concentração e detalhes naquela tarefa, tem que pôr uma lâmpada, por exemplo, que tem mais brilho, mais intensidade. Então, por exemplo, se 90% de energia que ele consome é só para quente, porque ele aquece aquele filamento, ele consegue aquele filamento que brilha. Luz. Enquanto, por exemplo, que não tem uma lâmpada, por exemplo, que ele é 40 watts, que ele é apenas 4 watts. Ou seja, você está poupando 90% de consumo. Então, e ele brilha muito mais que aquela. Então, só um simples troca de lâmpada já não está ser eficiente. Ou seja, com 90% de menos consumo, você tem mais luminosidade, emitido para aquela lâmpada. Além de que ele tem apenas 1000 horas de vida, né? 1000 horas. Sim, e um ponto que alguém quer saber. Lâmpada que está fundida do nada, prendada na teto, não. Tem um tempo de vida. Tem um tempo de vida, a não ser que a qualidade de energia está muito mareada, que pode queimar. Mas normalmente ele tem cerca de 1000 horas de vida. Enquanto que ele, por exemplo, tem 25.000 a 50.000. Quer dizer, 50 de aquele, não é? É um só. Portanto, você poupa na compra. Exatamente. Ele é mais barato. Que a lâmpada é mais barata, incandescente, mas para ti que chega a hora de vida daquele, já gasta 50 vezes aquele dinheiro de lâmpada. Agora, e hoje em dia, Cabo Verde tem uma alternativa a nível de equipamentos e meios para ajudar na poupança e de consumo energético, mas é que é todo lugar que tem equipamento seguro, que tem equipamento de qualidade. Por exemplo, aqui não está falando de lâmpadas LED ou lâmpadas fluorescentes, que tudo isso é mais e reduz o consumo comparado com lâmpadas de filamento, lâmpadas incandescentes, e acaba, de certa forma, para pôr uma preocupação. Não tem que consumir de baixo. Claro. É aquela que no mês de faz mais show, que publicita que as várias dicas e casos equipamentos. Claro. Por exemplo, o Cabo Verde já aprova um sistema nacional de etiquetagem, onde que estabelece requisitos mínimos de performance energético para equipamentos entrar no país e para ser comercializado. E para poder identificar que esse código ali é importante também pessoas interpretar. Claro, para não poder perceber o que é significado de cada um. Para ali na Cabo Verde, durante muito ano, nós esteve sempre ali na vermelho, a hora que não está comprando equipamento. Está comprando gilera, não está comprando lâmpada, não está comprando equipamento eletrônico ou elétrico. Nosso consumo estava de B
para C e D. Sim. Hoje em dia, tem alternativas até A+++. A+++, sim. Aquele é que é o objetivo. A hora que não está compra equipamentos, não tem que dizer, primeiramente, equipamento de acordo, por exemplo, se for frigorífico, de acordo com o tamanho de família. Vale a pena comprar um frigorífico muito grande para armazenamento. coisa, não é? Mas tem que não também não está que é classe A ou superior. Por quê? Aí esse custo inicial é um pouquinho mais caro, mas aquela energia que está poupou, digamos, que para tudo que é anos que tem de vida, está compensando um ano, 2 ou 3. Portanto, um conselho que está feito é que vai comprar equipamentos, nós jogamos que é classe A ou superior. Ok? Classe A+, que ela que te dirou durante essa utilização, gasta menos dinheiro com aquela energia que você tem que pagar, não? Muito bem. Agora, e a nível de Cabo Verde, eu não tenho essa questão de etiquetagem. Ainda queria entender bem melhor como é que está funciona. É uma certificação que autoridades de Cabo Verde dá para fornecedores de equipamento, o equipamento já ele é selecionado, filtrado à entrada de Cabo Verde. Sim, perfeito. Portanto, aquele sistema ele atualmente abrange 6 equipamentos, que é frigorífico, televisores, aparelhos de ar-condicionado, lâmpadas, termoacumuladores e falta aparelhos de ar-condicionado. Termoacumuladores ou aquecedor de água que alguém tem na casa? Na casa, sim. Portanto, que sejam equipamentos ali já tem aqueles requisitos que está falando assim. Por exemplo, televisão a partir de classe D que pode entrar. Não é? Frigorífico a partir de classe A. Portanto, tem que chega lá na alfândega, portanto, verifica que as etiquetas, se você está cumpre com aquela legislação. Se você está cumpre, está deixado entrar. E tem que chegar ali no mercado, que as empresas que vendem, que os comerciantes, têm que pôr na cada aparelho que está em exposição e tem que pôr aquele. Porque aquele que tem forma o utente, né, o cliente, classe de consumo e até daquele consumo energético anual. Então, você pode, por exemplo, se hoje ali, não pode saber mais ou menos multiplicar por aquele escuro, aquela tarifa, depois recebe mais ou menos aquela contribuição. Se me percebe direito, para cada equipamento que está na montra de uma loja, que é obrigatório estar identificado com aquela categoria de consumo que tem, se tem, por exemplo, A+, automaticamente ali, você tem aquele conta feito de acordo com aquela que é a tarifa de consumo na Cabo Verde, quanto que é consumiu o pano. Para não ser canto escuro, que mais ou menos aquele frigorífico, aquele equipamento. Isso então, mesmo. Então, tu compra consciente, dentro da possibilidade, mas consciente do consumo. Consciente. Não está fazendo um esforço para não comprar, para não gastar um pouquinho mais na aquisição, como os equipamentos que têm muitos anos de vida, está compensa a curto prazo. Tu compra um frigorífico, tu tem 10, 15 anos, qual tem que pensar exatamente na quanto que você custou. Porque não, um ano ou 12 já, imagina, frigorífico é 24 horas ligado. Não é? Apesar de que está consumir sempre aquela mesma energia, está dispara, tem aquele termostato, mas aquele conta que é feito lá, já é previsto que se desliga, que as partes que está desliga, que está tudo. Agora, e aqui no Espiana, nós realidade, onde que a principal desculpa é que alguém está falando assim, me entencheu o menino na casa, por isso que minha fatura está bem alta, me entencheu alguém na casa, minha consumo está bem sempre alto. É que é possível reeducar a nossa forma de consumo? Claro, eficiência energética própria, principalmente, é comportamentos, mudança de comportamentos. Por quê? Porque tecnologia já está no mercado. Não tem lâmpadas, graças a Deus. A maior parte de lâmpadas, quase 90% ou mais de lâmpadas que no taxa na Cabo Verde, já é lâmpadas LED ou que é fluorescente, não é? Portanto, já não tem. Agora, cabelo pena não põe lâmpadas na casa, não deixa aceso, sem ninguém instalar naquele espaço. Portanto, é aquele comportamento tipo, por exemplo, paga a luz e ninguém gasta um espaço. Não é? Que deixa frigorífico aberto. Então, não tem coisas que dependem de nós, realmente. Só um parênteses em relação ao frigorífico. E coisa que põe frigorífico tá gasta luz mais tchau no mês e no outro mês também mais pouco. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, é a empresa de eletricidade que está cobrando mais tchau. Mas às vezes, e tem a ver com o tempo que não sei se é época de ano é mais fresco, mais quente, tem a ver com o tempo que não deixa frigorífico aberto, explicando lá para não perceber. Coisa que muda o consumo de frigorífico num mês e no outro mês mais caro. Claro. Frigorífico ou outros equipamentos? Bom, em termos de frigorífico, é aconselhado por um local afastado de parede para poder reger a parte de trás. Então, normalmente, tem que ambiente está mais quente que o ar, a arma influencia, mas como tu diz, a arma influencia. Então, não está por não que apanha vento fresco, não está por junto de forno, de fogão, que é fontes de calor.
e tudo que ela está feita. Se não abre, logo que não abre frigorífico, entra uma parte daquela área de ambiente. Então, E muitas muda vezes a temperatura dentro de muda dentro gileira. do gileiro e o compressor, né, tem que trabalhar para expulsar para extrair aquele ar quente. Então, se não abre, não dura com a porta aberta, a arte entra e tem que trabalhar mais show. Se não põe comida quente também no frigorífico, tem que trabalhar para tirar aquele calor. Porque uma hora que o frigorífico funciona, o frigorífico que produz frio, ele extrai calor. Então, e coisas já fica frio. Então, não tem que jogar comida para baixa temperatura ambiente, por exemplo, para não conseguir pôr no frigorífico. Muito bem. Agora, em termos de lâmpadas, por exemplo, tem pessoas que também têm necessidade de ter luz de presença na caixa escada, luz de presença na varanda, para uma segurança. Não tem que deixar uma luz de presença na casa. E que ela também está influencia que é tão importante em termos de consumo. Sim. Bom, tudo depende, às vezes, de que potência de lâmpada que coisa. Muitas vezes pode ser uma luz de presença só para armalhar ou para, às vezes até para segurança, né? Mas tem, por exemplo, pode utilizar lâmpadas associadas a sensores que tem que se ninguém está paga. Por exemplo, então a partir de tal hora está acende. Sensor de movimento está batendo. Movimento, por exemplo. Não é? Agora, e durante muito tempo falaram de televisão na modo stand-by. A televisão fica lá com aquela luzinha vermelha, tudo alguém tem preguiça, vai tomada, vai liga, para conseguir a televisão, já deixa já ligado, que só calca no telecomando. Que ele é um grande prejuízo para pessoas, além de pôr em causa a televisão também, equipamento. Claro, porque já você reduz se vira útil, porque ele já está ligado, por exemplo, 24 horas. Que ele consumo stand-by é pouco. Mas já tem que manter cada dia, cada mês, pouco fica show. E mesmo questão de deixar aquele carregador de móvel na tomada, que não está crescendo, chega, pega fio e liga. Ele está consumindo? Ele está consumindo, sim. Ele está consumindo porque só vai botar quente. E até às vezes, se for de fraca qualidade, baixa qualidade, ele pode quente e queima. E está para o emprego própria instalação e casa, não? Sim? Sim, está quente. Só pega um desses aparelhos lá, botou já está quente. Ok? Sona e transforma aquela energia que se consome em calor. Muito bem. Ok. E em relação à questão de energia, nunca pode falar só de casa, não tem que falar também de carro. Às vezes, não te pensa só na casa, consumo mensal, e não te lembra só de new elétrica. Mas não tem consumo com combustível, não tem consumo com o carro e com despesas que não te tem fora nas casas, que não tem que contabilizar para reduzir e consumo energético. Claro, porque ela então tem que também adoptar alguns hábitos que são saudáveis. Por exemplo, dia que está fresco, se bom tempo, não pode deixar vidro, né? E que usa AC. Por exemplo, ar-condicionado na casa está consumindo mais. Está consumindo mais combustível. Combustível é dinheiro que você está paga, não é? Portanto, também não tem que limpar filtros. Também, se não olha um trânsito mais para ser bloqueado, no começo se acelera rápido e depois para a trava, porque já gasta energia naquela aceleração e tipo a trava, então torna gastos um pouco, sim. E para famílias que têm pouco rendimento, e eles podem ter qualidade de vida reduzindo o consumo, modo que é feito esse tipo de relação. Pouco rendimento, mas mantendo qualidade de vida e baixando o consumo. Claro. Por acaso, a eficiência energética é precisamente aquilo. A eficiência energética é para manter aquele nível de conforto que você tem, por exemplo, reduzindo energia, ou então, com aquela energia que você está consumindo, aumenta o nível de conforto. E a eficiência energética é que se me mete luz para ler, ainda apaga a luz, nunca te lê, para morar ser eficiente. Não, porque você está fazendo aquela coisa que tem que fazer. Temos necessidades básicas. Temos necessidades, não tem aquela. E tem muitas opções que famílias de baixa renda podem utilizar. Por exemplo, que as medidas que eu não falei de que deixa a televisão na stand-by, que deixa carregador de telemóvel ligado, troca de lâmpadas, ficha lâmpada que nunca se usa. Por exemplo, para famílias que têm máquina de lavar roupa, não é? Que não consegue pegar nele próprio. E ferro de lisa também não tem oportunidades de poupa. Tudo que as pequenas ações ali estão no final de mês. Que ele não consegue pegar nele, que uso de máquina de lavar roupa morre. Às vezes, conforme a possibilidade, tu compra máquina que pode, mas tem máquina que às vezes está consumindo muito mais. E tem máquinas hoje em dia alternativas que é semi-automático, que depende de boa para controlar a quantidade de água, quantidade de tempo que ele fica ligado. Então, ele é menos confortável para ter uma maçada, tem que pegar para fazer.
mas aqueles que é 100% manual, 100% automático. Esse também significa automaticamente e mais consumo de energia e mais despesa ou não necessariamente? Não, não necessariamente. Mesmo na água, agora se tem máquinas até eficientes em termos de uso de água. Portanto, naquelas máquinas que têm aqueles diferentes programas, é precisamente para não selecionar aquele programa adequado àquelas roupas que não se apoia. Boa dica é, não tenta utilizar máquinas que não tem roupa. Ou seja, acaba de um peça ou duas peças. Junta roupa, vai ter um peça. Roupa e usa de um peso. Máquinas normalmente têm uma indicação de quilos, não é? Quanto quilo que ele suporta. Portanto, não tenta jogar roupas, desculpa, que chega aquele quilo lá mais ou menos, ou que enche a máquina, não te utiliza. Também, outro dica é que utiliza aquela função, por exemplo, de pré-lavagem, se for necessário. Pré-lavagem tem que ter coisas que estão mais sujas. Mano, da fana crioulo para pôr uma roupa tamolse. Para dar aquele pré-lavagem, depois vem lá. Portanto, não pode evitar também aquela, não. Em termos de relacionar com a roupa, não pode ir para ferro lisa. Não é? Ferro lisa também é a mesma coisa. Não busca lisa sempre que não tem roupas, não é? E também não agrupa roupas. Roupas têm um selo que está falando se de algodão ou se de for outro material e de acordo com aquela não regula nos ferros também para que essa qualidade tipo de material. Então a partir daí se não utiliza aquela indicação que ferro está dando para aquele tipo de roupa, não se poupa e não corre risco de queima aquela roupa. Controle de eficiência energética, passa também para controle de nossa fatura, para supervisão de empresas que forneceu energia ou combustível, para você controlar a fatura, para certificar se a leitura se deve. Tem algum tipo de coisas que pessoas podem fazer para reduzir, por exemplo, às vezes, erros que acontecem para parte da empresa, que é normal, porque é seres humanos, e que você, se calhar, só que tem controle, você paga mais? Não, claro que sim, claro que sim. Por exemplo, por acaso, na casa, não controla a fatura mensalmente. Para ter que ir bem mais alto, muito mais alto, ainda tenta, imagina coisa que... Entende o que você faz, sim. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, gosto de inaugurar lá um laboratório de metrologia para computador. Pessoas que podem ter dúvidas se o computador está funcionando direito, que está mais cheio, que ele pode dirigir, por exemplo, para servir para pedir uma aferição. Servir já está presta aquele serviço lá, por exemplo. Para fazer inspeção de computador, se está funciona direito e se está consome demais ou se está quero de consumo. Sim, até para um projeto com o elétrico que está também faz uma amostragem, digamos, por agora, na Conselho de Praia, para bem analisar um X computador para hoje a hora que está. Muito bem. E pessoas, geralmente, a hora que têm dúvidas sobre consumo, eles devem dirigir e vai informar como é que funciona e em termos de conselhos, que é a recomendação que eu posso deixar ali para pessoas que espiam essas faturas, que sabem o que é feito. Ok. Bom, por acaso na página de letra tem uma explicação de fatura, mas não acredita, mas qualquer funcionário que está na loja que presta aquele serviço ali está preparado para explicar cada detalhe de faturas. Tem um portal, Direção de Energia Cabo Verde tem um portal que é um site que é www.portalenergia.cv, onde não está diferentes, tudo informações sobre o setor energético, dicas, entidades que não podem recorrer. Então, aconselho todo alguém que pode para visitar aquele website. Lá está diferentes informações, estatística, tudo mais. Muito bem, te agradeço, Monteiro, para o tempo de ser ali com nós no tempo, nunca chega para tudo. Não, claro. E não te agradeço simpatia também de ajudar no entende dessa questão de eficiência energética, que às vezes pode parecer um mito, um tabu, mas é uma necessidade e começa a mexer na bolsa de pessoas. Claro que sim, claro que sim. É necessário próprio para sustentabilidade energética e econômica de Cabo Verde. Hoje, Cabo Verde tem recursos renováveis que não deve aproveitar, mas atualmente cerca de 80% de energia é eletricidade, digamos, que não se produz a partir de fontes petrolíferas, né? Fósseis, combustíveis fósseis, que é importado, não nunca tem. Portanto, se não usa mais energias renováveis, não ser mais eficiente, não se ajuda o país, digamos, e desenvolve também. Muito bem, obrigado. Portanto, um pequeno brinde ali. Quero deixar-nos com lembrança ali, claro, desse centro de competências não está
convida tudo pessoas para a visita, não tem a formação, não te presta serviços de energia, né? Muito bem. Auditoria energética, implementação de medidas, tudo, aconselhamentos, tudo mal não está disponível. Então fica essa lembrança de nós de Pachor amanhã. Obrigado por essa simpatia. Bom, e bem-aja. Claro, me que te agradeço as oportunidades em nome do Centro de Competências Cabo Verde de estar ali e não te manifesta a nossa disponibilidade para estar ali para falar de energia e outros temas também sempre que não tiver necessidade, não está Claro. claro.